Meus manos, hoje eu vou falar pra vocês uma estratégia pra queimar gordura, derreter o bacon, esse corpício. Então fica comigo aí. Fala, bonitões! Bem-vindos ao canal Macros Nutrition. E hoje, sem papas na língua, eu vou falar pra vocês como eu obtive estes resultados aqui em 6 meses. É isso aí, galera. Então a primeira coisa aí que eu julgo necessário é o conhecimento. A segunda coisa, atividade resistiva, musculação. E a terceira coisa é a alimentação. Então o que eu fiz lá em janeiro? Quando eu olhei pro meu corpo e falei, caralho, meu corpo tá uma bosta. Eu treino desde 2005, nunca consegui mudar. O que eu tenho que fazer para eu começar a obter resultados? Então, busquei o conhecimento e comecei a aplicá-lo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir qual era o consumo energético do meu corpo diário. Que aí, se você entrar naquele meu vídeo que eu fiz, que vai passar aqui no card agora, lá eu deixei um site, que é uma calculadora, que ela calcula para ti qual o seu gasto calórico diário. É um número aproximado, mas que já é um norte para você iniciar. Então, lá em janeiro, eu entrei nesse site, eu coloquei os meus dados, preenchi os meus dados, coloquei o meu nível de atividade física e ele me deu um número de 2.730 calorias diárias que o meu corpo necessitava para se manter igual. Ou seja, se eu consumisse 2.730 calorias por dia, eu não iria nem engordar, nem emagrecer. Eu continuaria do mesmo jeito. Seria a minha taxa de manutenção. Então, como em janeiro eu iniciei com 77 quilos e com uma taxa de gordura muito alta, como vocês podem ter percebido na foto, É verdade. então eu precisava perder gordura. E para eu perder gordura, eu precisava sinalizar para o meu corpo que eu necessitaria da minha massa magra, para minha massa magra também não ir embora junto. E como você sinaliza isso para o seu corpo? Fazendo exercício resistivo. Então você entra numa musculação, você entra num crossfit, você faz uma calistenia, que são exercícios resistivos que você possa fazer até em casa, flexões, barra fixa, por fim, diversos exercícios que você possa fazer, porque você vai estar sinalizando que você precisa daquela musculatura para no dia seguinte continuar fazendo os exercícios. Então o seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai preservar essa massa muscular e como ele vai precisar de energia para você fazer essas atividades, ele vai começar a consumir o seu estoque de energia, que é a sua gordura. Só que ele só vai consumir esse estoque de energia, que é a sua gordura, se você estiver num déficit calórico. Ou seja, se você consumir menos calorias do que você gasta diariamente. Então, se a minha taxa metabólica lá em janeiro eram 2.730 calorias, eu teria que consumir menos do que isso para começar a perder gordura. Então, o que eu fiz? Eu peguei dessas 2.730 calorias e retirei 300 calorias. Ou seja, eu falei assim, vou começar a comer 2.430 calorias, deixando esse déficit calórico de 300 calorias diárias, para o meu corpo começar a perder gordura, começar a perder peso. Então eu montei a minha dieta em cima de 2.430 calorias. É mesmo, é? Ah, Léo, beleza, mas você tem 2.430 calorias, como que você montou a sua dieta? Pois é, o que eu fiz? As calorias são as energias vindas dos alimentos que nós ingerimos, correto? Nos alimentos nós encontramos 3 macronutrientes. São eles
proteínas, carboidratos e gorduras. Estes 3 macronutrientes são completamente essenciais para o nosso corpo, certo? E para nós começarmos a entender como eu fiz essa divisão, eu tenho que entender agora o seguinte: cada grama de gordura possui 9 calorias. Cada grama de carboidrato possui 4 calorias. Cada grama de proteína possui 4 calorias. Então, o que eu fiz para montar a minha dieta em cima dos macronutrientes? Eu tinha um peso inicial de 77 quilos. Então, para eu saber quanto de gordura eu deveria consumir diariamente com base que ficasse dentro das minhas 2.430 calorias, o que eu fiz? Eu peguei o meu peso corporal, 77 quilos, e eu ia comer 0,8 gramas de gordura para cada quilo corporal que eu tinha em janeiro. Então eu peguei 77 quilos e multipliquei por 0,8. Eu comecei a comer 61,6 gramas de gordura diário, tá? Como que eu fiz para proteína? Para proteína é um pouco diferente, eu teria que comer um volume elevado, porque a proteína é para preservar a massa muscular e construir mais fibras musculares. Então eu tinha que comer 2,5 gramas de proteína por quilo que eu tinha no meu corpo. Então o que eu fiz? Eu peguei os 77 quilos e multipliquei por 2,5. Eu cheguei em 192,5 gramas de proteína, tá? E os carboidratos, eu fiz a mesma sequência, só que como eu já tinha calculado as minhas gorduras e as minhas proteínas, o que sobrou eu tinha que comer de carboidrato. Então, o que me sobrou para eu comer de carboidrato eram 276,5 gramas de carboidrato. E desses 3 macronutrientes, quando você vai mexendo na dieta, o que te dá flexibilidade para você comer mais ou menos é o carboidrato, porque normalmente a proteína você mantém ela aí nos 2,5, assim como eu mantive, e a gordura você mantém aí em 0,8. Por que você não pode subir muito a gordura? Porque gordura é gordura. O teu corpo ele vai ingerir a gordura e se você ingerir muita gordura, para ele é cômodo, ele vai estocar e você vai ter mais gorduras, né? Mas em contrapartida, você precisa comer um mínimo necessário de gorduras, porque a gordura tem um papel fundamental para o teu processo vital do teu corpo, né? Isso até eu posso falar num vídeo futuro aí, as importâncias da gordura dentro do teu corpo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, galera, o que eu fiz? Lá em janeiro, depois que eu montei a dieta, eu iniciei os treinamentos e eu fazia 6 vezes de musculação por semana e fazia aeróbico 2 vezes na semana pós-treino de musculação. Aí você vai falar assim, ah, nossa, mas 6 vezes, então você tem tempo. Não tenho tempo. O meu tempo é assim como a maioria dos brasileiros. Eu também trabalho, eu entro no trabalho às 7 horas da manhã, eu saio às 5, tem dias que eu saio às 6, mas eu encaixava um tempo na minha rotina diária para me cuidar, para cuidar da minha saúde. Então foi isso que eu comecei a fazer. Galera, eu tô às vezes olhando pra câmera, às vezes olhando pra cá, porque eu tô com o computador aqui, eu tô com algumas colinhas aqui que eu fiz aqui até mesmo pra expor nesse vídeo, tá? Que merda, hein? E aí, então no primeiro mês eu comecei a fazer desta forma. Então 6 vezes de musculação, 2 vezes eu fazia aeróbico e comendo as 2.430 calorias. E assim, para controlar, galera, não tem jeito, tem que pesar os alimentos. Eu jogava num aplicativo no celular, jogo ainda nesse aplicativo que controla as calorias que chama MyFitnessPal. Eu posso depois deixar o link também aqui na descrição para vocês baixarem, aplicativo muito bom. Pesava os alimentos, fazia minha comida, tal. E treinei em janeiro. E aí eu observava por semana que eu estava perdendo ali 300, 400 gramas, que é um peso ok, saudável para se perder, tá? Porque quando você perde muito mais peso do que isso durante uma semana, você pode ter certeza que está indo embora a retenção junto, que é a água, e massa muscular, tá?
Por isso que não existe fórmula mágica. Terminou janeiro, o nosso corpo é super inteligente. Então, como ele percebeu que em janeiro eu estava ofertando menos comida para ele, e eu comecei a perder peso, o nosso corpo é inteligente, então ele começa a regular o seu metabolismo para começar a sobreviver com aquela oferta de alimentos, né? Porque o nosso corpo é inteligente, ele se adequa a diversas situações. E ele acaba se adequando na situação da comida e da energia, porque se ele não se adequasse, a gente morreria. Então chegou em fevereiro, eu percebi que eu já não estava mais perdendo peso, porque eu já tinha entrado ali num efeito platô, ou seja, meu corpo percebeu que eu tinha diminuído as calorias, que eu já tinha perdido peso, então ele se estabilizou. Aí o que eu fiz em fevereiro? Baixei mais 200 calorias. Aí eu fui para 2.230 calorias. Aí as continhas para montar dieta, gordura e proteína eu mantive. Eu peguei o meu peso de fevereiro, multipliquei por 0,8 para a gordura e multipliquei para 2,5 para a proteína, e os carboidratos era o que me sobrava. Então os carboidratos ali, eles que oscilam, tá? Eles que oscilam. Ah, mas você come carboidrato e o carboidrato não engorda? Não, galera, não engorda. Assim, o que engorda é você estar em superávit calórico, ou seja, consumir mais do que você está gastando. Isso que engorda, tá? Então aí em fevereiro eu fiz essa estratégia, consumi 200 calorias a menos e apliquei mais um dia de aeróbico na semana. Então eu estava fazendo 2 dias, acabei fazendo 3 e continuei com 6 dias de musculação. No terceiro mês, final do segundo mês para o terceiro mês, aconteceu o mesmo problema que eu tinha passado do primeiro para o segundo. Meu corpo começou a não perder mais peso. Aí eu fui lá e ranquei mais 200 calorias e adicionei mais um treino aeróbico na semana. Então eu estava em 2.030 calorias e com 4 dias de treinamento. Quando chegou no final do terceiro mês, eu já tinha perdido uma bela percentagem de gordura. E assim, pra mim ficaria muito mais difícil se eu tivesse que tirar mais calorias, porque eu ia começar a comer muito pouco e aumentar o meu nível de atividade, assim, aí ia dar alguma merda. É verdade. Aí o que eu fiz? Eu entrei no quarto mês já com um pouco mais de calorias, ou seja, eu em vez de comer as 2.030 calorias, eu aumentei para 2.170 e no quinto mês eu já pulei para 2.500 calorias. Né? E é até um ânimo legal, porque pô, você está aumentando o nível de comida que você coloca para dentro e você fica empolgadão, puta, agora beleza, você já te dá um ânimo maior, tal, e você vai mais empolgado para os treinamentos, tal. Aí eu tirei a foto. Então, assim, não tem segredo, não tem pílulas mágicas, né? Para você perder gordura e de fato ter bons resultados, você tem que ter o autocontrole do seu corpo. Né? Tem que pesar alimento, tem que contabilizar as calorias. Puta, parece um saco, parece chato. Galera, puta, parece. No início é chato pra caralho. Nossa, pra eu me adaptar foi foda. Só que hoje virou um estilo de vida pra mim. Nossa, eu faço tão naturalmente, né? E depois que você preenche e monta a sua dieta, ou seja, quando eu estava lá comendo em janeiro as 2.430 calorias, dentro dos meus macronutrientes que eu setei, que eu comecei a ingerir, se eu quisesse comer alguma besteira durante o dia ou num final de semana que não extrapolasse esse número calórico, eu comeria. Isso é o bom da dieta flexível. Então, comi pizza, comi doce, quando eu tinha vontade de alguma coisa, mas claro, sempre com bom senso, nada com exagero. A gente fala que a dieta flexível, ela tem que ser ali, 85% dela tem que ser de alimentos limpos. E quando você começa a comer alimentos limpos, você tem noção de quanto de alimento é 2.000 calorias se você for comer de arroz, feijão, batata inglesa, batata doce, um frango, uma carne magra. É muita comida, você não passa fome. Ou seja, você não precisa ficar fazendo dietas mirabolantes, comendo pouco, passando raiva, ficando nervoso à toa. Você não precisa.
E eu já fiz muito disso. Meu, eu estressava, eu fazia as coisas da minha cabeça, eu achava que eu tinha que comer pouco, eu achava que eu tinha que me ferrar. E aí eu via os caras, ou as pessoas fortes comendo aquele monte de comida, eu falei, não é possível, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu comecei a entender. E quando você começa a calcular tudo que você coloca pra dentro, você vê que você come dentro dos teus macronutrientes, come bem pra cacete, e o teu corpo continua baixando, o teu peso continua baixando, ou aumentando se você tiver num período de ganho de massa muscular, entendeu? Então, galera, esse é o segredo. Não existe nada fácil, não existe dietas milagrosas que te promete emagrecer 10 quilos em uma semana, isso não é saudável. Isso não é saudável. Você pode até perder 10 quilos numa semana, mas você pode ganhar uma doença junto, sua imunidade vai baixar, você está perdendo massa muscular e você está perdendo água, dificilmente você vai estar perdendo gordura. E quando você emagrece muito rápido assim e mantém gordura, porque o nosso corpo é inteligente, quando ele perde muito rápido assim, ele elimina o que não interessa para ele, o que interessa para ele é energia, então como a gordura é energia, ele vai acumular para você não apagar. E quando você faz essas dietas loucas, malucas e perde assim, depois você ganha muito fácil. E você ganha o dobro. Só que quando você ganha o dobro, você tá com um nível de massa muscular muito menor do que você tava quando você começou, porque você esgotou ela e ficou com a gordura, você fica pior. Ficou uma bosta. Então seguem essas dicas e tenha constância. O que vai te trazer resultado é o dia após dia. Se eu te falar que não teve nenhum dia que eu dei uma jacada, que eu taquei o foda-se e comi pra caralho, teve. O que eu fiz no dia seguinte? Ah, não, agora eu vou... Não, o dia seguinte é um novo dia. Você levanta e continua fazendo o seu protocolo. Não é um dia que vai estragar um progresso. Então, gente, seguem essas dicas. Se tiver alguma dúvida, manda pra mim. Eu tento esclarecer, tá? Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, é super importante. Deixa o joinha, dá o seu like, que vai ajudar bastante. E eu vou estar entendendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para elaborar mais e trazer mais para vocês, tá bom? Então é nóis, falou, é isso, valeu!